Glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Vamos iniciar mais um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Estamos aí na nossa 9ª lição e o tema desta lição é perdão, gratidão, vigilância e oração. Texto áureo vai falar a respeito diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 20. A verdade prática vai falar que gratidão, perdão, humildade, vigilância e vida de oração são ingredientes essenciais ao viver cristão. A lição está dividida em 3 unidades, onde a primeira unidade vamos falar a respeito do perdão e gratidão. A segunda unidade vamos falar sobre a vigilância e a terceira unidade vamos falar sobre a oração. A lição está pautada no capítulo 17 e capítulo 18 de Lucas. Então que possamos fazer a leitura com antecedência para que possamos melhor compreender a respeito da lição. E durante a lição vamos ter 3 objetivos, que o primeiro objetivo é evitar os escândalos e polêmicas. O segundo objetivo é praticar a conciliação e a moderação. E o terceiro, perdoar como fomos perdoados por Deus. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. E eu gostaria de agradecer você, meu irmão, você, minha irmã, que está conosco, nos acompanha, é inscrito no nosso canal, curte, ali as lições, dando o seu gostei. O nosso muito obrigado, que Deus continue te abençoando grandiosamente. E também gostaria de agradecer a você, meu irmão, que passa eventualmente pela nossa lição, nos prestigia também com a sua audiência, mas eu faço um pedido a você: se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei e também, se puder, compartilha para que o YouTube possa estar divulgando a palavra de Deus, e a palavra possa alcançar mais vidas, E também diga daí de onde você está falando e nos ouvindo, para que a gente também possa saber o poder de alcance que tem o nosso trabalho. A introdução da revista ela vai mostrar que o capítulo 17 e o capítulo 18 de Lucas, na qual vamos estar estudando, vai falar aí da narrativa onde Jesus está indo agora a caminho de Jerusalém. Indo para Jerusalém, mas ele vai ensinando também os seus seguidores, vai ensinando os seus discípulos e vai mostrar ao longo aí desses 2 capítulos grandes ensinamentos realizados aos seus discípulos e que nós, cristãos, também devemos tomar ali como aprendizado para nós. Ele vai falar da primeira unidade a respeito do perdão e da gratidão. A segunda unidade vai falar a respeito da vigilância e a terceira vai falar a respeito da oração. Ensinamentos muito importantes ali para os discípulos, mas também para nós no nosso dia, no nosso cotidiano. O número 1 da primeira unidade vai falar a respeito de quantas vezes perdoar. Quantas vezes devemos perdoar? Será que tem um número correto, um número certo na qual devemos perdoar os nossos irmãos? Vai falar a respeito e faz referência. A gente vai fazer a leitura dos primeiros 5 versículos do capítulo 17, que diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. Melhor fora que pendurasse ao seu pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-os, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disse os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então vamos observar nessa leitura que fizemos que
ali Jesus vai falar quanto a quantidade de vezes que devemos perdoar. Vai falar ali de que devemos perdoar quando o seu irmão vier arrependido até vós. Se 7 vezes durante o dia ele vier até vós arrependido, dizer que está arrependido, então que você perdoe. Mas Jesus está utilizando aí uma figura de linguagem, não quer dizer exatamente que seja 7 vezes, mas isso ele quer dizer que infinitamente você deve perdoar. Se aquela pessoa vier, quantas vezes vier diante de você durante o dia e disser que está arrependido, você tem que perdoá-lo. Mas como é que uma pessoa viria, durante o dia 7 vezes e pedir perdão? Isso é muito incomum. Então Jesus ele está usando uma figura de linguagem, usando uma expressão para dizer que a pessoa deve perdoar infinitamente, desde que essa pessoa ela esteja realmente arrependida. E a gente vai observar aqui 4 ensinamentos que a revista nos traz. O primeiro ensinamento vai dizer justamente que Jesus fala do escândalo e diz que é inevitável que o escândalo venha, mas também ele vai dizer assim: ai por aquele que vem esse escândalo. Aí Jesus ele utiliza uma expressão aqui muito dura, dizendo assim que ai daquele que por onde vem o escândalo, melhor que coloque uma pedra de moinho no seu pescoço e o atire no mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. É uma palavra dura que Jesus vai utilizando, mas no versículo 3, Jesus diz assim: acautelai-vos. Algumas versões vai dizer assim: toma cuidado. E continua: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então esse acautelai-vos, esse toma cuidado, ele está fazendo referência, alguns estudiosos dizem, com justamente essa expressão, de olha, coloca uma pedra no pescoço dele, uma pedra de moinho e atire ao mar. Ele diz, olha, cautelai-vos, toma cuidado. Não é bem assim, não é esse entendimento literal, porque muitas das vezes a pessoa vai dizer assim: aquele que errou, aquele que fez mal, seja um líder, seja um liderado, merece realmente que seja preso uma pedra no seu pescoço e lançado ao mar, tanto é a ira para com essa pessoa. Mas não, Jesus diz assim: olha, se teu irmão vier contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, Então acautelai-vos, toma cuidado, porque quem realmente é juiz, quem realmente vai chegar e tem todo o poder para chegar e condenar essa pessoa, tratar com essa pessoa, julgar essa pessoa e ali realmente condenar, com essa expressão que Jesus usa de lançá-lo com uma pedra no pescoço ao mar, só quem pode fazer isso é Deus. Então, olha, toma cuidado, toma cuidado. É mais ou menos essa a expressão que Jesus quer utilizar. E o segundo ensinamento é com relação à quantidade de vezes que se deve perdoar. Esse perdão ele tem que ser ilimitado. E o terceiro ensinamento aqui que Jesus coloca nessa pequena passagem é que os apóstolos entendem esse sentido e chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Então depois de que o nosso irmão venha e errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes, errou 7 vezes, errou infinitamente contra nós, e todas as vezes que ele vier, devemos realmente o receber e perdoá-lo, Então é como se os discípulos dissessem assim: olha, é meio difícil, então Senhor, aumenta a nossa fé, Porque realmente não é uma tarefa fácil. A fé é algo que Deus concede a nós. Não é algo que brota do ser humano, mas é o que Deus concede a cada um de nós, a medida de fé. Então ele diz assim: Senhor, então aumenta a nossa fé, porque perdoar também é uma questão de fé. E o quarto ensinamento vai dizer que a fé que supera escândalo, ela é humilde e corajosa. Na verdade, então essa fé que todos nós, cristãos, seguidores de Cristo, devemos ter,
essa fé que supera o escândalo, né? Ela é humilde, ela é corajosa. Então nós como cristãos, nós somos praticamente obrigados, não é nenhum mérito nosso perdoar aquele que vem até nós e pede perdão, arrependido. É um ato de obrigação de cada um de nós. Então Jesus ele vai e conta a parábola do servo lavrador. Ele vai ao campo, está ali trabalhando e quando ele chega na casa do seu senhor, será que o seu senhor vai o receber ali dizendo, olha, sente-se à mesa e coma, fica à vontade? Será que o senhor não vai dizer assim, olha, se lave e providencie o meu alimento e depois que eu comer e beber, aí sim você vai se servir, vai comer e beber também? Então, aquilo que o servo vai fazer, ele não é passivo de agradecimento. O seu senhor não vai chegar e o agradecer, olha, muito obrigado. Não, ele está fazendo com a sua obrigação, ele está fazendo com o seu dever. Então, assim também, quando Jesus conta essa parábola, ele faz essa comparação para com os discípulos, para com os seus seguidores, que o ato de perdoar, o ato de conceder e conceber esse perdão não passa de obrigação de cada um de nós. Nós não somos merecedores de elogios, né, de tapinha nas costas, de admiração pelo fato de simplesmente perdoarmos. Isso não passa de obrigação de cada um de nós. O número 2 e o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito justamente dessa gratidão. Ele faz referência ali à cura dos 10 leprosos e trata aqui a respeito do versículo 12 e o versículo 18 do capítulo 17, que ele vai dizer assim, ó, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Essa passagem ela vai falar justamente aqui que Jesus ele cura 10 leprosos. Jesus está andando ali com uma multidão de pessoas que o cercavam, então 10 leprosos saindo ali de uma aldeia, de um determinado lugar, de longe agora eles pedem para Jesus misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Começaram a gritar de longe. Então Jesus falou assim para eles, olha, vão e se apresentam ali ao sacerdote. E assim eles fizeram. Então nesse ato de obediência, de ir até o sacerdote e se apresentar, no caminho, indo, obedecendo agora, todos eles ficaram purificados, todos eles ficaram limpos da lepra. E observando isso, um deles apenas voltou até Jesus e ali se prostrou e agradeceu. Teve um ato de agradecimento e ali arrancou o espanto de Jesus. Jesus chegou e disse assim, olha, mas não eram 10? E os 9, cadê? Só um voltou para agradecer. E ainda esse estrangeiro era um samaritano. Então Jesus diz assim, olha, vá, a tua fé te salvou. Então Jesus ali, ainda, além de curar, além de limpar, ele salva, né? Aquela fé salvadora daquele samaritano o salvou. Vai, a tua fé te salvou. Então esse episódio vai mostrar uma grande quantidade de cura ao mesmo tempo, ou uma das maiores que a Bíblia vai registrar, aonde ali 10 foram curados de uma só vez. E ali apenas um voltou para agradecer. Então o sentido aí da parábola é quanto ao agradecimento. Muitos estão sendo curados, mas poucos estão ali tendo esse sentimento de agradecer, tendo esse ato nobre de agradecer ao Senhor. E eu e você, nós temos agradecido ao nosso Deus, temos agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas coisas grandes que Ele tem feito, mas também pelas coisas pequenas. O simples fato de acordarmos de manhã, o simples fato de abrirmos os olhos, o simples fato de estarmos respirando, o simples fato de termos aonde reclinar nossa cabeça, né? Então que possamos agradecer mais ao nosso Senhor. A segunda unidade vai falar a respeito da vigilância e a gente vai fazer a leitura dos 3 versículos do número 1, número 2 e número 3 para podermos fazermos ali
um melhor entendimento. Versículo 20 do capítulo 17 vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. E o versículo 23 vai dizer assim: e vos dirão, ei-los aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. E o versículo 26 diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então aqui a segunda unidade vai falar a respeito da vigilância. E ali os fariseus que cercavam Jesus, estavam também no meio da multidão, perguntavam a Jesus a respeito quando é que vai vir o reino de Deus, né? E eles achavam que esse reino ele vinha, né? O Messias prometido lá no Antigo Testamento, na Escritura, viria para liderar agora contra esse governo romano que estava aí, contra esse governo que assolava, que de certa forma oprimia esse povo. Então eles estavam achando que viria um reino com poder, autoridade. Ali o Senhor, o Messias prometido na Escritura, viria liderar, estabelecer agora um reino no meio deles, um reino de liberdade, um reino onde não haveria essa desigualdade, mas que fosse um reino visível. Essa era a expectativa deles. Então Jesus, com esse ensinamento que estava dando, ou que passou a dar no seu ministério todo, ele estava ensinando a respeito do seu reino, o reino de Deus, implementando o seu reino. E mostrava que o seu reino não tinha um aspecto visível, mas podemos tomar dois ensinamentos a respeito, que a própria palavra diz, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e também que o reino de Deus está entre nós. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, é que esse reino ele vai trabalhar no coração humano. O coração do humano agora vai sofrer essa ação divina do Senhor. Então o ser humano ele vai ter as suas atitudes, seus comportamentos mudados pelo fato desse reino estar dentro dele. Costumamos dizer que quando realmente o ser humano ele abre os olhos, ou melhor, o Senhor abre os olhos espirituais desse ser humano, o Espírito Santo ele passa a fazer morada dentro do coração desse ser humano, que um dia confessou Jesus como seu Salvador, que um dia ali o Senhor tenha olhado para ele com um olhar de misericórdia. Agora esse Espírito Santo vai fazer morada dentro desse coração, e agora vai haver ali o reino de Deus que está dentro dessa pessoa, vai gerar agora dentro dessa pessoa mudanças comportamentais, mudanças de atitude, que aí as pessoas vão ver esse agir, o operar, né, desse reino que está dentro dessa pessoa. E quando diz que o reino de Deus está entre vós, não é um reino comparável com qualquer um outro, não, é um reino invisível que já chegou, mas também ele vai chegar. Ele já está, mas também ele está por vir. É algo que a palavra fala a respeito, que ele já está estabelecido, mas ele vai vir ainda na sua plenitude. Mas já podemos sentir o agir, o operar, já podemos sentir a ação desse reino, né? Onde pessoas são libertas, coxos são curados, doenças são saradas, onde o agir do Senhor, o rei desse reino, ele já opera, já age, mas a sua plenitude ainda está por vir. Então, tanto os discípulos de Jesus, também como toda aquela multidão, os fariseus que estavam ali, eles tinham uma expectativa errada quanto à vinda do Messias, quanto ao estabelecimento do reino de Deus, né? E Jesus ele vai ensinando principalmente aos seus discípulos com relação aí tudo aquilo que falava, porque a expectativa era de que o Messias viria estabelecer o seu reino, e isso aí era esperado por todos, porque no Antigo Testamento havia essa promessa. Jesus é esse Messias, o prometido ali do Antigo Testamento, mas
os judeus não o receberam como tal, os fariseus muito menos, ali, esperando ainda o Messias voltar. Então Jesus ensinando, à medida que os discípulos, ao decorrer do ministério de Jesus, é que foram entendendo que Jesus era esse Messias, que o reino dele estava sendo estabelecido. E Jesus justamente adverte, diz assim, olha, não caiam nessa, não acreditem que quando vão dizer assim, olha, ele está ali ou ele está acolá, falando a respeito do reino. O reino de Deus está dentre vós, no meio de nós, E quando se fala da volta de Jesus agora, a volta de Jesus vai ser um evento onde não vai ser algo oculto ou algo que poucas pessoas vão ver, não. Jesus vai dizer que a volta de Jesus, a volta dele vai ser como um relâmpago que corta o céu do oriente ao ocidente e todos verão. Não vai ser algo oculto que poucas pessoas vão ver, mas que todos irão presenciar isso. E quanto à volta de Jesus, a revista ela vai colocar para a gente aqui que nos dias de Noé e também nos dias de Ló, eles estavam ali, Jesus ele dá esse ensinamento dizendo que a volta de Jesus acontecerá assim como nos dias de Noé, assim também como nos dias de Ló. E como era o dia de Noé? E como era também o dia de Ló? A palavra vai dizer que eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, ou seja, eles viviam uma vida normal, preocupados com os seus afazeres, preocupados com o seu cotidiano, Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, compravam, vendiam. Então eles estavam muito voltados para as coisas do dia a dia, para os seus atos, para os seus afazeres. Não estavam importando ou não estavam preocupados com a volta de Jesus. E assim também no dia de Noé, no dia de Ló, quando Jesus volta ou quando realmente ali o dilúvio, no caso de Noé, acontece, apenas Noé e a sua família foram salvos, porque só eles acreditavam naquilo que Deus havia mencionado para Noé fazer e também pregar para as outras pessoas. Quer dizer, as outras pessoas estavam preocupadas com seus afazeres, assim também Ló. Quando Deus vai destruir ali a cidade de Sodoma e Gomorra, estavam ali preocupados com seus afazeres, com seu dia a dia, pouco se importava com a vinda do Senhor, com as coisas de Deus. Então, apenas Ló deu ouvido, apenas Ló se importou, e quando foi dada a ordem para que ele se retirasse daquele lugar, assim ele obedeceu. Nenhum outro mais deu ouvido, nenhum outro mais quis saber, estavam totalmente ocupados com seus afazeres, comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, compravam, vendiam. E ali a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas. E Jesus usa esses dois exemplos para dizer que assim também, assim dessa forma, como foi lá nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim também será com a volta de Jesus Cristo, com a sua volta, Todos vão estar ali, ou a grande maioria vão estar ali, todos preocupados com seus afazeres, todos preocupados com o seu dia a dia. Não queriam nem saber da volta do Messias ou a volta de Jesus Cristo. Não vão querer saber, vão ser pegos desprevenidos, vão ser pegos de surpresa. Por esse motivo, eu e você devemos tomar cuidado, devemos redobrar os nossos cuidados, redobrar as nossas vigilâncias com a volta de Jesus, que é uma promessa de Deus para nossas vidas, uma promessa de Deus para o ser humano, e ela vai acontecer. E aí ela já está ali de forma iminente, a qualquer momento isso pode acontecer, porque os sinais já estão aí, todos eles apontando para que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a terceira unidade vai falar a respeito da oração. Número 1, fala de uma viúva insistente e faz referência ao versículo 3 do capítulo 18, que diz assim, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário.
Então esse pequeno trecho que nós lemos é a respeito de uma parábola da viúva insistente, né? Essa era uma viúva que ali ela tinha uma causa e ela ia diante do juiz da cidade. Havia um juiz na cidade que não temia Deus e não temia os homens. Ele fazia conforme dava na telha, conforme a sua vontade, inclinação, ele julgava todas as coisas. Então essa viúva começou agora a se apresentar a ele e sempre dizendo: julga minha causa, julga minha causa. E por alguns tempos ele nem dava atenção, não se importava com ela, mas ela não desistia, ela era insistente. Chegava diante dele e dizia: julga minha causa, julga minha causa. Vejamos que ela não era aquela que estava pedindo vingança, muito pelo contrário, ela pedia justiça. Ela sabia que ela tinha direito, mas ela tinha dois obstáculos aí para superar. Primeiro, o obstáculo era o fato dela ser mulher. Ser mulher naquela época era algo assim de muito falta de credibilidade, era muito discriminada, ela não tinha direito algum. Pelo fato de ir até a presença ali daquele juiz, ela não tinha direito ali perante a sociedade. Segundo obstáculo é o fato dela ser viúva, ela não tinha ali um homem que o representasse. Então olha só, era muito difícil para ela, ela tinha ali grandes obstáculos para ser superada, mas ela vai diante daquele juiz e começa a dizer: julga minha causa, insistentemente por dias, semanas, meses ou até mesmo ano. A palavra ela não vai dar esses detalhes, mas passaram-se muito tempo. Chega um momento que esse juiz não aguentava mais, queria se livrar dela, então resolve julgar a causa dela. Então Jesus agora ele vai e aplica esse ensinamento. Olha, esse juiz iníquo, esse juiz aí corrupto, que vai ouvir, vai julgar a causa desta mulher. Agora imagina o Pai Celestial, né? Vai ouvir a sua oração, vai ouvir a sua causa, vai lhe atender, não pela insistência assim, pelo fato de querer se livrar de você, não, mas porque Deus ele nos ama. Então, a essência aqui do ensinamento que devemos aprender é que devemos orar insistentemente, devemos orar sem cessar, devemos realmente não desistir com relação a nossas orações, porque assim como aquele juiz julgou a causa daquela viúva, nosso Pai que está no céu sabe de todas as coisas, sabe das nossas necessidades, também há de fazer justiça, há também de julgar as nossas causas. E o número 2 da terceira unidade vai falar a respeito da oração do fariseu e do publicano, fazendo referência ao versículo 9, capítulo 18, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Então a parábola do publicano e do fariseu era justamente ali que dois homens, subiram ao monte com o intuito de orar. Um era o fariseu, que ali ele se achava o tal, ele se achava cumpridor das suas obrigações e por isso se autoelogiava. Então fariseus em pé orando ao Senhor: Senhor, graças te dou, porque não sou igual aos outros homens, adúlteros, roubadores, ladrões, e muito menos como esse publicano aí. Oro 3 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo que tenho, jejuo 2 vezes por semana. Enquanto o publicano ali, de longe, de pé, não ousava nem olhar para o céu, simplesmente ele batia no peito e dizia: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, tenha misericórdia de mim, pecador. Simplesmente batia no peito, não tinha nem a ousadia de olhar para o céu. Então a parábola termina dizendo que o publicano desceu do monte justificado, foi para sua casa justificado, enquanto que aquele que justamente se achava o tal, dizia que fazia isto, fazia aquilo e ficava de olho nos pecados das outras pessoas, esse não desceu do monte justificado, porque a palavra vai dizer que todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, esse será exaltado.
O número 3 da terceira unidade vai falar a respeito da oração do cego de Jericó. Está lá no versículo 38, capítulo 18, que diz assim, olha, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então essa parábola do cego de Jericó, uma parábola muito conhecida, vai mostrar ali que em Jericó, ou naquela época, havia muitos cegos, né? Muitas pessoas ali pendentes, mendigando, que eram cegos, e tinham também outras deformidades ali, mas com relação à cegueira, em função do sol causticante, o clarão, muitos deles perdiam a visão e eles andavam de um lugar para o outro e sempre tinham o misticismo de que eles eram curados, enfim, várias eram as crenças. Ali em Jericó, a palavra vai falar que havia 2 cegos, né? Os evangelistas dizem que eram 2 cegos, mas Lucas faz referência a um. Isso não quer dizer que não pudesse ter 2. Ele faz referência justamente a esse cego de Jericó, que é Bartimeu, que ele está ali no caminho e ele ouve agora as pegadas de muita gente passando, porque Jesus, quando passava, muita gente o seguia, e o cego agora ele vai e ouve muita gente se aproximando, e ali ele pergunta para uma daquelas pessoas: o que está acontecendo? Quem está passando por aí? E aí essa pessoa diz que Jesus estava passando por ali. Então ele não perde a oportunidade, ele começa a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então essa expressão, Jesus, filho de Davi, ele faz referência à linhagem de Jesus agora, que vem lá de Davi, a linhagem de Jesus. Então, quando ele começa a gritar, tem compaixão de mim, os seus discípulos, as pessoas que estavam lá, começam a repreender agora esse cego. Diz assim: olha, cala-te, cala-te, não oportuna o mestre, de alguma forma, e se direciona a ele, reprimindo, e quanto mais ele era repreendido, mais ele gritava a todos os pulmões, ele gritava agora em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus agora manda chamar agora Bartimeu e se volta para ele e diz: que queres que eu te faça? Né? Então ali, essa insistência, essa determinação desse cego agora chama a atenção de Jesus, e Jesus é tocado aí por esse pedido, né? E ele diz assim: olha, eu quero tornar a ver. E ali Jesus cura esse cego, e imediatamente ele sai glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então devemos tomar como lição a oração insistente dessa viúva, que insistentemente pedindo ali para aquele juiz julgasse a causa dela. Também ali o caso do fariseu publicano, devemos orar, mas saber orar, devemos ali nos colocar em oração com humildade, com prudência, sem estar ali observando e apontando ali os erros dos outros, como aquele fariseu fazia com o publicano. Mas também devemos persistir em oração, com o exemplo do cego de Jericó. E nós já chegamos na nossa aplicação pessoal, que ela vai dizer assim, ó: a prática do perdão e da ação de graças a Deus deve ser o sinal do reino entre nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas mãos poderosas, estendidas, abençoadoras, seja sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.